Aloha! Começando mais uma Areia Cast aqui direto de Areia Preta. Galera, hoje eu vou ter um bate-papo muito bacana com um cara de uma área que eu admiro, que eu sou apaixonado, né? Eu sempre falei para todo mundo que eu adoro fotografia, eu sou apaixonado por fotografia desde muito novo, eu já fotografei. Hoje a fotografia ela faz parte da minha profissão, mas não como fotógrafo, mas dentro da profissão que eu exerço, que é dentro da publicidade, dentro do marketing. Mas hoje eu vou conversar com um cara que de biólogo passou a fotografar, né? E a gente vai conhecer hoje a história do André Pontes, um cara que fotografa nascimento. Cara, eu fico imaginando como é que deve ser a emoção de estar dentro de uma sala fotografando um monte de gente pequenininha, um monte de gente nascendo. Deve ser muito bacana. André, meu irmão, muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço o convite. Você está aqui no Areia Cast. Bacana, cara. Eu vou gostar de conhecer a tua história hoje aqui. Se apresente um pouquinho aí. Como ele falou, primeiro eu quero mais uma vez agradecer o convite e dizer que é uma satisfação. Massa. Eu gosto do seu formato, do seu podcast, e aí por isso que eu tô aqui num lugar que eu gosto, que é beira da praia, eu acho massa. E aí estamos aqui, vamos bater esse papo aí. Sou, como ele falou, formado em biologia, e eu estava contando para ele aqui no off aqui, a fotografia me achou. Eu não achei a fotografia, foi ela que me achou. E aí a gente vai conversar sobre como é que eu cheguei aí nesse nicho de fotografia de nascimento, né? Você se formou em biologia e atuou na área. Atuei. Eu comecei a fazer mestrado, fiz o mestrado, comecei a fazer doutorado. Nesse meio tempo eu atuava, né, dava aula, fazia pesquisa e eu gostava demais. Não vou negar não, gostava demais, era uma coisa que eu amava fazer. É uma coisa que eu já planejava desde criança, assim, desde que eu me lembro, assim, que eu... Só um segundo, você ligou o microfone? Acho que sim. Tá ligado. E aí a biologia era algo que eu queria desde criança. E eu fiz com muito amor. O tempo que eu fiz com muito amor, fiz com dedicação realmente. Mas aí chegou um momento ali que... Sabe aquele momento da vida que você para e pensa, cara, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui que eu quero continuar fazendo. E aí surgiram algumas situações pessoais também. E aí eu falei, vamos botar isso aqui, vamos ver o que é que vai rolar daqui para frente. E aí veio a fotografia. A fotografia me achou nesse momento, assim, nesse período. Eu acho até muito romântico falar que foi a fotografia que me achou, mas foi de fato ela quem me achou. Você, como biólogo, você atuava em empresas? Não, eu atuava na academia mesmo, na faculdade e com educação. Né, dava aula e tal. Nunca cheguei a trabalhar no mercado privado, não, com a biologia. E quando foi que a fotografia te achou? Aí que vem a parte romântica da história, né? Eu sempre gostei de fotografia, não de ser o personagem da fotografia, mas sempre gostei de fotografar. Minha primeira câmera era uma câmera de filme, daquelas que a gente mandava para revelar, e a gente só sabia como era que estava a foto depois que acabasse de gastar o filme inteiro. E eu sempre gostei muito da coisa do documental, isso enquanto pessoa ali. E aí eu ia fotografando meu irmão em casa, a minha mãe cozinhando, minha avó, enfim, era esse tipo de coisa que eu gostava de fazer. E aí isso ficou adormecido. Na própria biologia eu também trabalhava com fotografia. Cheguei inclusive a ministrar um mini curso de fotografia científica. Mas não é nada parecido com o que eu faço hoje. E aí, quando veio esse período de o que é que eu vou fazer, é exatamente isso que eu quero fazer, foi que a fotografia voltou. E aí ela voltou como uma coisa mais profissional. Voltou como uma coisa mais profissional, não, voltou como uma coisa profissional mesmo. Eu conheci o Anax Vital, da fotografia Vital, a gente começou a fotografar junto. Fotografava casamento com ele, 15 anos, na época a gente fotografava de tudo, né? E aí veio a vontade de conhecer outras coisas de fotografia, outros mercados. E aí veio o nicho da fotografia de nascimento, né? Então veio ali, a fotografia ela sempre teve ali pela minha vida, mas profissionalmente veio depois, né? Chegou bem depois. Você começou na fotografia de casamento? Casamentos, 15 anos. Pronto, vamos lá. Gente, para quem conhece fotografia, para quem não conhece, a fotografia de casamento, ao meu ver, é a de fotografia de maior responsabilidade, assim como a que você está atuando hoje. Porque é o tipo de trabalho dentro da fotografia que não tem como repetir parte das ações.
algumas partes principais. E eu já fotografei casamento. É uma correria grande. Você começa muito cedo e só vai terminar quando, bem dizer, todo mundo já estiver indo embora. 15, 20 horas, dependendo do casamento. Isso, entendeu? E é o tipo de trabalho que você não pode perder, que chega a ser, não chega, chega a ser tenso, mas ele requer uma série de atenções. E aí, como você começou com isso, como é que foi esse desafio? Lógico, você ia como segundo, terceiro fotógrafo, mas como é que foi esse desafio de começar e você já no mercado tão no mercado tanto, né? que exige tanto? Desafiador de fato, e fisicamente e emocionalmente, exatamente pela responsabilidade que é de você estar ali. E você, no casamento, você não fotografa sozinho, você tem outros fornecedores com quem você tem que se alinhar, você tem o seu equipamento para você dar conta, os momentos para você dar conta, como você falou, tem coisas que a gente não pode perder, né? Se a gente perde um arquivo qualquer, um arquivo mínimo, uma foto, só um clique que a gente perdeu já é uma coisa que a gente já fica pensando o que pode acontecer com a perda desse arquivo. E eu acho que me forjou bem para o que viria depois, que seria a fotografia do nascimento, sabe? Aprendi a ter essa responsabilidade da fotografia nesse momento, né? Porque o que viria depois era um desafio ainda maior. E aí você foi pro casamento e foi pro que você falou também, casamento? A gente fotografava casamento, debutantes, ensaios de casal, sempre na pegada do lifestyle, né, os ensaios, e eu faço isso até hoje. O lifestyle, pessoal que não conhece, o lifestyle, aquela fotografia que a gente não faz em estúdio, né, a luz não é aquela luz controlada de estúdio, mas é uma fotografia que ela retrata melhor a pessoa, né? E a gente vai com as pessoas, praias, enfim, a locação que ela escolher a gente já fotografou até em restaurante e no shopping, no cinema, no shopping e tudo mais. Então, assim, é uma fotografia que ela retrata mais a pessoa. E aí isso, inclusive, vai servindo como base para o que eu faço hoje. Isso tudo foi um aprendizado, um crescimento que veio para o que eu faço hoje. Você largou a biologia e resolveu entrar de cara com uma única profissão, fotógrafo. E aí tem a questão de investimento, equipamentos que não são baratos. No seu começo, você se... Ó, o celular caiu aqui, ó, para não entrar areia, principalmente aqui no conector, aqui, meu amigo, senão é um prejuízo grande. Isso. Eu sei porque eu tive um prejuízo aí por causa de areia. Esse aqui foi para manutenção. Então não vamos botar ele na manutenção de novo, não agora. Sim. Então, assim, tem um desafio dos equipamentos que não são baratos, né? Ainda mais para quem começou com casamento, normalmente são 2 câmeras, 2 ou 3 lentes, N, baterias. Esse é o começo que quando você resolveu investir, você se preparou para isso, você pouco ajuda, como é que foi? Você pegou equipamento, arrumou equipamento com alguém? Aí é que entra o Anax também nessa história. O Anax, ele era professor, se quiser chamar ele depois para um bate-papo, pode chamar. Ele era professor e estava querendo realmente ficar só com a fotografia, né? A fotografia como profissão única. E aí, na época, ele fez um empréstimo. E aí a gente comprou os equipamentos que eram necessários na época, né? Câmeras a gente já tinha, lente e tal, mas aí a gente precisava de outros equipamentos. No início, inclusive, a gente achou que a gente ia gostar de trabalhar, ia gostar e querer trabalhar com fotografia de estúdio. Inclusive, a gente comprou equipamentos de estúdio, iluminação de estúdio, fundo infinito, enfim, mas foi proveniente de um empréstimo que ele fez na época. E aí depois esse empréstimo foi sendo pago, enfim, e aí a gente foi migrando os nichos, né? A gente foi se adaptando e tal, como a gente foi sentindo os mercados e o que a gente queria fazer, né? O que a gente queria fotografar. Porque tem muito fotógrafo que eu chamo de fotógrafo genérico, que ele fotografa diversas coisas. Eu não acho que isso é um erro, né? Eu acho que é a vontade dele, se ele quer, beleza, vai lá e faz. Mas eu queria um foco, eu quero fazer isso e é isso. E aí a gente foi mudando também a questão de equipamentos. Hoje, no casamento, a gente trabalha com infinidade, a gente sai de casa com mala para fotografar um casamento. Para o parto, eu não uso nem flash.
E só a câmera e a lente. E aí, como é que você chegou nessa fotografia de nascimento? E aí depois eu vou fazer uma pergunta que não só como... Bom, já vou fazer, tá? Não só como você entrou, e como é que você fez, porque, cara, é muito íntimo, Sim. né? Lógico que você é profissional. Uhum. Eu vou contar uma história aqui, na época que eu fotografava, eu cheguei a fotografar umas meninas que se chamavam Sereias do Mar, Sim. que é de Ponta Negra, cara, um monte de mulher. Saía daqui para fotografar um monte de menina lá em Pipa. Sim. Fotografei, eu terminei, o pessoal perguntava, aí fotografava, as meninas surfistas me chamavam para fotografar ela. Aí os caras, meu irmão, como é que você consegue? Porque normalmente tem a menina, minha filha inibida, eu falei, cara, porque eu sou profissional e acima de tudo, entendeu? Então, entre profissional. Então, como é que você chegou nesse mercado? Porque assim, você imagina logo que fosse um mercado restrito a fotógrafos, a mulheres, né? Mas eu vejo o teu trabalho lá muito bem feito. Como é que foi entrar nisso? Como é que você conseguiu furando essa bolha? Vamos lá. Como é que eu cheguei na fotografia de parto? Eu acho isso muito engraçado. Quando isso me vem na cabeça e eu digo e eu verbalizo, eu acho muito engraçado. Que eu entrei na fotografia de nascimentos porque eu não gostava das fotos de nascimento que eu via. Eu, como biólogo, eu via as fotos de nascimento, eu fazia, gente, não é natural. Não é natural no sentido de é pousado, é planejado. E eu achava assim, eu não vejo um nascimento nessa foto. E aí eu não gostava, por conta disso. E eu falei, mas por que eu não posso fazer uma foto que eu acho que é o natural, que é natural? E foi aí que eu pensei, conheci uma fotógrafa do Recife, fui fazer o curso que ela faz, e aí foi quando eu disse, é isso que eu quero fazer. E aí depois a gente pode voltar nesse ponto, porque a partir do momento que eu digo, é isso que eu quero fazer, muita coisa da minha vida precisa mudar por conta disso. E aí como é que eu entro nisso? Eu tinha essa visão de responsabilidade de eu não posso entrar para fazer qualquer coisa. Então, procurei primeiro essa formação, porque teoricamente você tem uma câmera, você pode fotografar. Mas fotografar nascimento não é desse jeito. Você tem que ter conhecimento de fisiologia, você tem que ter conhecimento de rotina do hospital, quando é parto em hospital. Você tem que saber o que é que essa família está, como é que essa família está lidando com esse momento. E aí, eu fui estudando, óbvio, muita coisa veio da biologia. Eu ainda carrego muito de biologia, por mais que a gente diga, não, é fotógrafo, mas eu ainda carrego muito da biologia dentro de mim. E aí, isso me dá esse respaldo de como eu conversar com a família. Né? Uma coisa que sempre me pergunto, por exemplo, quando você me pergunta dessa coisa da bolha, da intimidade, é se o pai é confortável com a minha presença ali. Eu nunca tive problema com nenhum pai, acredita? Mas eu já tive pais que insistiram para que a mãe contratasse a mim. Eu acho que, não sei, por uma identificação, por achar que ele ia ser o único homem dentro da cena, enfim, não sei. Mas já tive mães, obviamente, que fizeram muita questão de que fosse eu. Tem os comentários dos grupos de mãe, né? E eu acho que isso influencia também. Pela forma que eu atendo, pela forma com que eu respeito, pela forma como eu explico como é o trabalho, né? Eu tenho por mim, de mim, de não querer publicar fotos íntimas, né? Que acontece muito. E aí eu tenho toda essa conversa com ela antes. Explico para ela como é, que é que ela, pergunto o que é que ela está esperando daquele momento. Não só emocionalmente, mas como é que ela está esperando da minha foto. Porque às vezes o que ela está procurando é aquela foto que eu não gostava. E aí, se é isso que ela está procurando, tudo bem, você procura outra pessoa. E de fato, era um mercado muito focado em mulheres fotógrafas. Hoje mesmo, ainda tem muito disso. Você vai ver anúncio de curso, fotógrafa de parto e tal, não sei o quê. Em Natal, hoje, a gente já tem fotógrafos e fotógrafas. Na época que eu comecei, fotógrafo era eu. Existiam outras fotógrafas, mas o fotógrafo era eu. E eu acho assim, que bom que o mercado está abrindo. Sim, com certeza. Né? Eu não vejo como uma briga, eu vejo
uma coisa bacana para a fotografia, que isso divulga. E aí hoje a gente já tem fotógrafos que têm estilos de fotografia, que tem o próprio jeito de atender, né? E aí isso vai de família para família também, como é que vai ser. Mas eu foco mesmo o meu trabalho, né, nessa questão da bolha, é de explicar para a família qual que é o meu papel ali, o que é que eu vou estar fazendo ali, para ela ficar mesmo à vontade e ter a certeza, não, é isso que eu quero, é essa fotografia que eu quero, é esse profissional que eu quero. Eu acho que tem que ser em qualquer ramo, né, em qualquer nicho. Você está nessa área, atuando só como fotógrafo, e aí vem a parte do empreender. Certo? Eu sempre gosto de falar aqui, Sim. que vai além da fotografia, entendeu? Como é que essa sua rotina de fotografar, se administrar, você tem que, a gente sabe que equipamentos, o equipamento está sempre precisando de vez em quando uma manutenção, uma limpeza, Atualização. isso, e atualização, você também tem que estar se atualizando no mercado. Sim. Como é que você cuida dessa parte? Como é que foi esse aprendizado, principalmente na parte administrativa? Porque se você trabalha só com isso, você trabalha por conta. Isso. E aí isso vai além da fotografia, já vai para um outro nicho que não tem nada a ver com a fotografia. Foi a parte mais difícil. É a parte mais difícil, né? Porque a gente tem que atualizar equipamento, a gente tem que se atualizar como fotógrafo, mas a gente tem que ser administrador, contador, publicitário, né? Social media, inclusive a parte que eu mais tenho afinidade, essa parte de mídias sociais, e a parte mais desafiadora porque eu sou fotógrafo de nascimentos, aprendi a fotografar, tenho a visão do biólogo ali dentro, mas eu não tenho a visão do administrador, eu não tenho a visão do contador. E isso a gente vai aprendendo à medida do que a gente vai necessitando. Na medida do que a gente vai necessitando, a gente vai fazendo um curso aqui, um curso ali, para aprender a fazer essa parte mais difícil. Aquela máxima do fotógrafo, não é só um clique. O preço do meu trabalho, o valor do meu trabalho, ele não é só um clique. Tem muita coisa, a gente tem que atender cliente, a gente tem que aprender a atender o cliente, a gente tem que cooptar o cliente, a gente tem que aprender a cooptar. Como é que a gente vai chamar esse cliente? Né? Como é que eu faço para chegar nessa cliente, para ela me notar, para ela saber que eu posso atender ela, eu posso resolver um problema dela. Depois de tudo isso, tem a parte jurídica de contratos, tem a parte de contabilidade, e é a parte que me dá mais trabalho. Né? Eu fico muito feliz de meu telefone chamado de madrugada, André, estou em trabalho de 4. Muito feliz. Você ainda tem isso, cara. Que é uma outra parte, Fico porque muito feliz. Você momento. Quando está na fotografia de casamento, pelo menos você sabe assim, ó, o casamento vai começar 4 da tarde, eu vou chegar 8 da manhã para começar a fotografar um ensaio lá com a noiva, com o noivo. Sei a hora que a luz vai cair, sei como é que vai estar a luz. E aí, de parto não, né, porque tem que botar uma pra cá. Na de parto não, na de parto a criança não escolhe. Quer dizer, a criança que João decide, isso pode ser, e às vezes você tá em casa, vou dormir, ou então, sei lá, tem uma festa e é igual como um médico. Meu amigo, vai nascer. Aí só para eu terminar, a gente tem, né, eu fico muito feliz, né, de acontecer isso e ir para o hospital e tudo mais, mas não é que eu não fique feliz, mas a parte de administração, ela me pega mais. Ela me pega mais, porque eu tenho que ficar horas sentado numa cadeira, e ainda tem o pós, né, que eu tenho que ver todas as fotos, editar, tratar e tudo mais. E aí, eu acho ok também, acho bem bacana, mas a parte de administração, ela me pega muito. Me pega muito. E aí, vamos entrar nessa parte aí do organizar a agenda. Isso influencia, assim, a agenda influencia a vida, influencia lazer, descanso, influencia tudo. Porque, só para você ter um panorama assim, teve um aniversário do meu avô, minha família mora na Zona Norte, eu morava na Zona Norte, e já em virtude de fotografar parto, como todas as maternidades eram pro lado de cada cidade, eu me mudei para cá. Primeiro eu vim para o Tirol, agora a gente está em Lagoa Nova, mas minha família continua na Zona Norte. Eu me mudei de lá por uma questão de trânsito. E aí teve um aniversário do meu avô, não, a gente vai jantar aqui em casa e tal, você vem, cheguei, a gente arrumou as coisas e tudo mais.
Fiz o meu prato, a primeira garfada, o telefone toca. André, eu tô indo para o hospital agora, acho que vai nascer. Eu falei, tá bom. Enchei o prato, fui embora. Mas você para e pensa, cara, eu tô perdendo, não é que eu tô perdendo, mas eu tenho que aprender a manejar o tempo com a minha família, o tempo com as pessoas que eu gosto, meu tempo de lazer, em virtude do meu trabalho, que é algo que eu gosto de fazer também. Mas que é uma cobrança. E é uma cobrança que eu acho que você tem que estar muito preparado e muito determinado que é isso que você quer. Porque você realmente, eu deixo de visitar meus familiares, porque eu tenho clientes que estão próximos de parir, estão próximos do dia do bebê nascer, e aí eu tenho que pensar, se eu for para a Zona Norte, eu corro o risco de ficar preso no trânsito caso aconteça com alguma coisa com ela, né? Não posso planejar uma viagem, acordei hoje, eu quero ir para Pipa, porque Pipa não é aqui tão perto, é perto, mas não é aqui tão perto. Então assim, se uma cliente minha tiver um trabalho de parto, que a gente chama de trabalho de parto a jato, e não der tempo de eu chegar, a frustração que eu causei nessa cliente. Eu imagino que, assim, que essas pessoas, os clientes, tô grávida. Então, dali já começa um bate-papo. Você deve ter uma agenda, assim, que, olha, esse mês eu sei que cliente A, B e C Isso. vai entrar em trabalho de parto. Exatamente. Então, você já fica atento. Exatamente, exatamente. Eu trabalho com a disponibilidade por DPP, a data prevista de parto. E aí, essa data prevista de parto, tem muita gente, marinheiro de primeira viagem, acha que, não, meu bebê vai nascer tal dia. Você está planejando um parto natural? Vamos com calma que não vai nascer nessa data. Muito provavelmente não vai nascer nessa data. Vai nascer antes, pode até nascer depois. Você está planejando uma cesárea? Essa semana mesmo aconteceu uma coisa muito bacana comigo. Uma cliente minha, ela queria o nascimento do bebê por cesariana e já tinha marcado para segunda-feira amanhã. Já estava tudo marcado, tudo acertado e tal. E aí eu já precisei remarcar meus compromissos que estavam marcados para segunda, em virtude disso, e já remarquei. Ok, tudo certo. Na quinta-feira ela liga para mim, André, minha bolsa estourou, estou indo para o hospital. E aí, imagina, se eu vou me confiar que ela marcou para segunda-feira, eu vou ali em São Miguel do Gostoso. Eu tinha perdido, entendeu? Então, por mais que seja uma cesárea eletiva, eu tenho que respeitar essas datas, porque acontece, e acontece muito mais do que a gente imagina. Me diz um negócio aí, como é que você cuida? Porque como é que você cuida da questão do seu lazer? Você tem que encontrar um tempo aí para poder cuidar de você. Lazer tá difícil. Eu não vou mentir, não. Férias, faz muito tempo que eu planejo tirar férias. Muito tempo que eu planejo tirar férias. Eu sou um cara que adora carnaval. Carnaval de Olinda, assim, é uma coisa que eu amo de paixão, assim, de verdade. Mas eu não vou. Porque já tem alguns anos que eu não vou porque tem isso. Lazer, tá difícil também. Deixa eu perguntar uma coisa assim. Eu consegui, por incrível que pareça, eu consegui semana passada ir pro cinema tranquilamente. Fazia, sei lá, um ano que eu não ia no cinema. Deixa eu perguntar uma coisa, se tem isso nessa área. Normalmente o mercado, alguns nichos são sazonais. Uhum. Para parto, tem algum mês que você nota assim, rapaz, esse mês é o mês dos partos? Em novembro, outubro e novembro, a gente tem um aumento na quantidade de nascimentos. Vocês fazem as contas aí, imagina por quê. Mas... Férias, exatamente. Uhum. Mas a gente não tem uma sazonalidade tipo assim. Casamento, a gente tem uma baixa muito grande entre março e abril, mais ou menos. Mas no parto a gente não tem. Mas a gente tem um aumento nesse período de outubro, novembro. Já começa em setembro ali. Mas a gente tem isso, mas a sazonalidade mesmo assim. Esse mês é péssimo. A gente pode ter mês ruim de chegada de cliente, né? Do cliente ali procurando e tudo mais. Por exemplo, janeiro é um mês que realmente o pessoal não procura. Mas não é que não tem nascimento, né? Porque o pessoal de janeiro já me procurou ano passado. Mas a procura baixa muito em janeiro, férias, os gastos de início de ano, essas coisas todas. Mas em termos de nascimento, eu não sinto, eu não sei se outras pessoas vão sentir, mas eu não sinto essa diferença não. E aí,
Além disso tudo, você ainda tem a parte que você tem que se divulgar, que é a parte digital, que não é uma parte que também que é tão simples, que dá trabalho. no trabalho. E é você por você? Eu por mim, porque, deixa eu te falar, Ismênio, quando eu me vendo para as clientes, quando eu me apresento para as clientes, eu espero que elas me conheçam e me reconheçam no dia que eu chegar no quarto delas. Foi essa pessoa que eu contratei de fato. E é por isso que eu não trabalho com um backup para parto, um backup de fotógrafo para parto. Porque por mais que eu treine a pessoa, que a pessoa pense igual a mim, ela pode reagir diferente no dia. E as minhas clientes, elas são muito de afiliação, assim, de identificação, se identificam comigo. E é por isso que eu tenho dificuldade no marketing. Porque eu espero que elas me vejam ali no Instagram, e me reconheçam quando eu chegar lá. E eu não estou dizendo que o Instagram é uma ferramenta ruim, que deve, que não deve usar, mas a gente vê no Instagram as coisas muito padronizadas. Né? Todo mundo fala muito igual, todo mundo se veste muito igual, a luz tem que ser essa, a luz tem que ser aquela. Você tem que olhar para a câmera, não olhar para a câmera, enfim. E eu gosto muito, é por isso que eu gosto do seu formato, do seu podcast. A gente está aqui à vontade, a gente está num bate-papo, a gente não tem texto planejado, eu não vim aqui com um texto pensado. No começo, vou fazer no começo, quando eu comecei lá no início mesmo do AreaCast, vou fazer, sou publicitário, mas eu nunca fiz isso aqui. Sim. Normalmente eu disse, não, estou planejando campanhas, tudo, mas eu nunca fiz, eu fui para o podcast. Eu vou ter que aprender a fazer isso. No começo eu digo que eu tinha um papel, um negócio aqui emplasticado, que aqui era a logomarca do AreaCast, e aqui eu vi umas perguntas. Só que aquilo ali, para mim, tinha prazo. Eu falei assim, não, eu tenho que aprender, porque aqui a dinâmica, você tem que aprender. Eu tenho que aprender várias coisas. Uhum. E eu falei, não, gente, eu vou começar, mas depois eu vou tirar isso, porque também eu quero... A ideia disso aqui é a coisa ser mais natural possível. Eu não me vejo dentro de um estúdio, tá? Sim. Dentro de um estúdio gravando um podcast. Sim. E a minha ideia de fazer isso aqui, eu falei assim, não existe melhor ambiente para se conversar do que na praia. Para mim, na minha opinião, tá? É um ambiente assim fantástico, você está conversando. Eu acho. E aí eu confesso que no começo eu olhava, eu roteirizava, mas depois do ponto, não, agora que eu tô legal, pronto, agora eu consigo fazer e fazendo as perguntas conforme o bate-papo que a gente está aqui. E aí, eu volto aí, eu digo assim, o Instagram, eu falo Instagram porque é a principal meio que a gente tem hoje, né? Isso. Querendo ou não, é o Instagram. E aí ele padroniza a gente, né? E ele quer que você esteja ali dentro direto e ele cobra muito de vocês. E eu confesso que eu não tenho a disponibilidade emocional, eu posso dizer, eu acho, de estar ali fazendo isso. Então eu tenho que pensar, como é que eu vou criar uma campanha, né, para que as pessoas me vejam, sendo eu, sem ser e sem fazer uma fórmula que já tem muita gente fazendo, né? Para que a minha cliente ela me veja e me conheça e se identifique comigo. Né, que sabe, porque a fotografia de parto ela é documental. Então assim, se ela é documental, eu não interfiro em nada do que está acontecendo ali. Lembra a coisa que eu falei é posado, é pensado, é planejado? Não é. Né, o documental, eu estou ali de espectador. Eu que me vire para achar os ângulos sem interferir, sem falar, sem pedir pose. Né? Mas, e aí eu quero que as pessoas me vejam já na rede social sendo essa pessoa. Né? Então, quando eu penso em fazer um vídeo meu de uma campanha, eu penso muito nisso. Eu não vou aqui botar uma roupa X e eu não vou, porque não é assim que ela vai me encontrar no dia a dia. Se ela me vir na rua, eu não vou estar com essa roupa. Eu não vou estar com esse movimento, essas falas, entendeu? E aí, para mim, a parte do digital é o que... Dentro de toda a parte por trás, toda a parte administrativa, a parte do digital pega também, junto com aquela parte do ficar ali sentado e tudo mais. é que dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. E aí, e aquilo que eu estava falando até para o professor no começo aqui, é uma parte que a gente tem que ter muito cuidado para não gerar uma ansiedade. Isso. E essa ansiedade adoece, essa ansiedade deixa o cara... Isso. Porque assim, hoje está todo mundo procurando espaço, ainda mais depois da pandemia, que um boom danado, entendeu? Aí vai ver muita coisa repetida, muita gente fazendo Sim. muita coisa, quer dizer.
E aí você faz uma coisa diferente, daqui a pouco já tem gente começando a fazer. Vira trend, né? É? Vira trend. Vira trend. Meu irmão, a gente já está caminhando para o final aqui, mas antes eu vou pedir para você deixar tua assinatura aqui na mesa. Deixa sim. Por isso que tem a. Posto aqui. Depois que você assinar, pode assinar onde você. Esse é o segundo fotógrafo que eu converso. É mesmo? O primeiro que eu conversei foi com o Vitor Figueira, que, cara, tem um trabalho assim também. Eu conheci ele na época da fotografia de surf, só que, cara, ele era muito diferente do trabalho dele. Eu sempre falei para ele, o trabalho dele é muito autoral. Assim, não é aquela coisa, até na fotografia de surf dele, não era aquela coisa que você está acostumado a ver. Eu gosto disso. Né? Eu gosto do autoral, eu gosto da identidade. Todo o trabalho você dele. olha a foto, essa foto é de fulano. O trabalho dele é diferenciado. Você vê muita coisa assim. Ah, e antes de mais nada, deixa eu só te fazer uma outra pergunta aqui. Sim. Você como fotógrafo, a gente sabe que o mercado ele tem um boom de fotógrafo. Você anda, meu amigo, há uns 2 anos atrás, você via aqui na Via Costeira, eu venho cedo aqui, o pessoal correndo. De falar que eu deixei ele correr na Via Costeira. Eu já sei que você vai falar. De falar que eu deixei ele correr na Via Costeira. Tinha 1 ou 2 caras que ficavam fotógrafos. Hoje, quando você passa ali, meu amigo, é um monte de gente no meio, sentado, um monte de gente aqui. Falei, cara, pum. Lógico que assim, todo mundo tem direito de buscar, todo mundo está querendo, de alguma forma, é trabalho, todo mundo está querendo em busca de uma melhoria de vida, tá entendendo? Acho que teve um boom. E aí, como é que você vê esse boom dessa fotografia? E aí, lógico, você já falou como é que você se destaca aqui, porque você tem um olhar diferenciado, inclusive você leva a sua profissão como biólogo, que eu vejo isso como algo muito, bem diferente mesmo. Você conseguiu transformar um aprendizado, uma profissão, aproveitar para tornar aquilo um olhar que diferencia do que os outros fazem. Sim. E aí, como é que você vê esse boom todo de fotógrafo? Cara, para a fotografia em si, eu acho que é muito positivo. Mas a gente tem que ter cuidados. Né? E aqui, falando em fotografia de nascimento, de parto, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente está fazendo. Não só com o cliente, mas com os colegas fotógrafos e os colegas que atuam ali, né? Enfermeira, técnica de enfermagem, médico obstetra. A gente tem que ter muita responsabilidade com tudo. Então, assim, às vezes, você ter uma câmera e você ser fotógrafo não é habilitação para você ser fotógrafo de nascimento. Né? Eu não vou falar, por exemplo, fotógrafo de corrida, porque é um manejo que eu não tenho. Né? Mas dentro da fotografia de parto, por exemplo, eu sinto que é uma coisa bacana para o mercado, que a gente tenha mais fotógrafos. Mas é muito, muito importante que esse fotógrafo que está chegando, que ele saiba da responsabilidade que é esse mercado. Né? Porque, por exemplo, num casamento, se eu perco a foto do beijo, eu vou ter um outro fotógrafo, né? E vai estar ali para garantir. Mas se eu perco o bebê nascendo, né? Às vezes, aí tem mães que, eu não quero foto dele saindo, mas eu quero foto dos primeiros momentos, tudo bem, é uma coisa. Ou se eu estou, de repente, dentro de um centro cirúrgico, eu esbarro numa mesa porque eu não vi que ali tinha uma mesa que era um campo estéril. Tá? Ou se o médico dá a opinião dele e aí mas não, eu acho que não tem que ser assim. Eu não sou médico. o médico, quem vai dar a opinião médica é o médico, quem vai dar a opinião de enfermeira é a enfermeira. Eu estou ali como fotógrafo. Né? Então acho que a gente tem que ter muita noção da responsabilidade que a gente tem nesse ambiente. Né? E na fotografia de parto, me preocupa quando clientes querem trazer essa coisa que eu estava falando do Instagram, querem trazer performance. Né? Como eu falei, eu deixei de correr na Via Costeira, não é por uma falta de respeito aos fotógrafos. Eu entendo que você falou, estão ali correndo atrás dele e tal. Mas para quem está correndo, aquilo acaba virando performance. A pessoa compra roupa cara, tênis caro, óculos caro, relógio caro, e é tudo para performar uma pessoa que depois vai estar na rede social. Você está correndo porque você gosta de correr, você está correndo porque você quer aparecer na rede social. Né? E dentro da fotografia de parto é exatamente isso que eu também não quero nos meus clientes. Eu quero uma cliente que ela queira as memórias daquele momento, porque ela sabe que aquele momento é importante.
né? Ela não queira uma foto só porque é uma foto bonitinha para postar na rede social, né? E eu sempre converso isso com elas, e até hoje todas têm muito essa noção, né? E se alinham comigo, né? Pô, que bacana, cara. Eu ia te fazer uma outra pergunta aqui, até em função do... Só um comparativo com o de casamento. Ou de nascimento e de casamento. No de casamento, você normalmente, quando você chega lá para fotografar, você tem que se alinhar à igreja, Sim. ao padre, porque cada igreja, eu falo, gente, cada igreja, o padre é que determina uma coisa, né? E aí você tem padre que não gosta que você chegue mais perto, tem padre que gosta que pode vir tranquilo, entendeu? Então, isso altera muito o seu posicionamento. No de nascimento, como é que funciona? Porque a dinâmica ali você vai ter o médico, o obstetra, né? O obstetra que está ali fazendo o parto, você vai estar a enfermeira, O pai... você tem um pano, você tem um pai, você... E é um pedacinho desse tamanho e tem você ali com a câmera. Isso. Cara, falando em centro cirúrgico, quando é uma cesárea, tem sala que é apertadíssima, e aí você tem um berço, que é para onde o bebê vai depois, você tem a balança, você tem o carrinho de anestesia, você tem o pai junto, e aí você vai para onde? Você se enfia em algum buraco, desde que você saiba que você não pode tocar nada do que for estéreo, e de preferência não tocar em nada. Eu ando assim, segurando a minha roupa, que é para minha roupa não encostar em nada. E aí, a lente faz uma diferença. Eu não gosto de lente, né, teleobjetiva, eu gosto de lente fixa. Então procurei uma lente que fosse versátil, né? Uso hoje uma 35. Isso é um conforto meu, né? E aí vai de fotógrafo para fotógrafo. A Débora, que eu fiz o curso, ela já usa uma teleobjetiva, né? Mas aí a gente vai criando essa coisa. Mas dentro da sala de cirurgia, e aí você tem várias... Isso, quando a gemelar, que você dobra a quantidade de pessoas dentro da sala, você fica, meu Deus, para onde é que eu vou? Mas a gente acha um jeito. Quando é um parto natural, hospitalar, a gente já tem um pouco mais de mobilidade. Na hora do nascimento fica um pouco mais apertado, mas a gente consegue se virar, né? E aí é que vem a coisa do você saber o que é que você está fazendo. Eu dizer, não é porque você é fotógrafo que você está habilitado para fotografar um parto, né? Você pode ter o conhecimento e tudo mais, e aí vai lá. Porque aí eu vou saber onde é que eu posso entrar, eu tenho que aproveitar a luz, que aí, isso aí na fotografia de parto é um desafio grande, porque, por exemplo, se você está no centro cirúrgico, se a luz tiver baixa frequência, isso vai fazer banda nas suas imagens, banda, o pessoal fica uma sombra na imagem, e depois isso, na edição isso é um chatice de resolver, mas a gente resolve. Quando é um parto natural que a gente apaga a luz, como é que eu faço foto? O coração acelera ali naquela hora, mas a gente tem que se virar com o que a gente tem, né? Eu não vou ser o fotógrafo, vai estar num parto natural, vai chegar sem dar luz que eu não consigo fazer foto. Mas vai virar para mim, ó, não vou acender a luz, porque com a luz acesa ela não consegue parir, cara. Óbvio, tem obstetras que a gente conversa, que a gente já se conhece e tal, aí a gente vai se ajustando também. Não, agora a gente consegue botar uma luzinha que... Aí eu tinha um obstetra que ele agora não está mais atendendo assim, não encontrei mais com ele em sala de parto. Eu brincava muito com ele, que eu dizia que além de obstetra ele era o meu iluminador, porque ele sempre fazia uma luz muito boa com o foco de luz da sala e não atrapalhava no parto. Mas eu acho que se você perguntar para qualquer fotógrafo de parto, o desafio vai ser a luz. Dentro da sala o desafio vai ser mais desafiador do que o espaço apertado. Rapaz, olha... Mas, cara, seu trabalho é fantástico, viu? Você está de parabéns, eu acho um trabalho bonito. Assim, eu só até suspeito para fazer isso, porque eu sou apaixonado por fotografia. Quando eu vi o trabalho, eu falei, porra, que massa, cara, fotografando um parto, cara. Só que eu conheci o seu trabalho através de um cliente meu, né? Felipe. Que estava lançando o livro. Ah, o Felipe, sim, o Felipe do... como é que é? Do autismo? Isso, né? O filho dele. Finíssimo, gente boa, entendeu? E aí, eu acho que eu conheci você através dele também, entendeu? Só um segundinho, quem tá gravando aqui, meu amigo, valeu?
E aí, meu amigo, você está de parabéns, eu acho o trabalho muito bacana, cara, certo? Agradeço mais uma vez por você ter vindo aqui, espero que você tenha gostado da experiência estar aqui no AreaCast, estar batendo esse papo aqui na praia. Muito obrigado por você estar vindo aqui. Se você quiser falar mais algumas coisas aí para a gente dar uma finalizada aqui. Cara, eu quero muito te agradecer e parabenizar o seu trabalho também, cara, porque esse, não só pelo formato, mas pelo que você está trazendo aqui, né? Você traz profissionais de diversas áreas, fala sobre empreendedorismo de uma forma que é acessível, né? Não tem dificuldade da gente entender o que o pessoal está conversando aqui. E eu acho isso muito bacana. Eu queria que a gente tivesse mais oportunidades e mais tempo para a gente conversar aqui. Não ficava aqui sentado aqui, ó, frente para o mar e a gente conversando aqui, batendo um papo. Isso aqui é bom demais, meu. Isso aqui é bom demais. Muito bacana. Mas agradeço, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado da história dele, que é muito bacana, gente. Curtam, comentem, inscrevam-se aqui no canal no YouTube, vão lá no Instagram também, comentem o que estiver colocando. Isso é muito importante aqui para o AreaCast. Eu agradeço a vocês, tá? Mais uma vez, André, muito obrigado, tá? Tenham uma ótima semana, um ótimo dia. Fiquem com a fé de vocês. Aloha e até mais. Até mais.